Vamos lá, pessoal, mais um vídeo da Lei 8.112 em exercícios. Nós vamos agora para a questão de número 21. A respeito da reversão da aposentadoria prevista na Lei 8.112/90, julgue o item a seguir. O aposentado que já tiver completado 70 anos de idade só poderá voltar ao serviço público após a avaliação da perícia oficial da União. Isso está certo ou errado? Já respondeu? A questão está errada, de forma alguma. O artigo 27 diz o seguinte: não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. A reversão da aposentadoria é aquele ato pelo qual alguém que se aposentou, já saiu do serviço público, retorna ao serviço. No caso da Lei 8.112, é o serviço da União. E quem tiver mais de 70 anos não pode reverter a aposentadoria. Por quê? Aos 70 anos nós temos a aposentadoria compulsória. Ok? Então vamos continuar. 22. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Remoção, reinserção, restituição, reintegração ou reiteração. Qual a resposta correta? Já respondeu? A alternativa é a letra D, reintegração. Então, portanto, a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante da sua transformação. O cargo, eu dei o exemplo de um cargo que era de carcereiro, ele se transformou em agente penitenciário. Quando ele foi demitido por processo administrativo, por exemplo, ele foi e exercia a profissão de carcereiro, mas quando ele voltou, o cargo foi transformado para agente penitenciário. Então pode ser no cargo também resultante da transformação. Este procedimento chama-se reintegração, com todas as vantagens, todas as gratificações que ele tinha de direito. E no mais, nós temos o seguinte, olha, além do texto que nós lemos, nós temos que ler o parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. O que é disponibilidade? Ele vai ficar em casa, recebendo proporcional ao seu tempo de serviço. Ele vai receber em casa. Então, ele vai ser o servidor, só que o cargo foi extinto, ele ficará em casa. Agora, o parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido. Chegamos aqui ao dispositivo chamado recondução. A recondução é quando alguém está numa função porque alguém não está mais nela. Eu sou dono do cargo, só que eu fui demitido, alguém ocupou meu cargo. Então eu voltei, foi a reintegração. Esse que estava no meu cargo vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo se houver necessidade, ou ainda posto em disponibilidade se ele for um servidor estável. Então há várias hipóteses para aquele que está sendo reconduzido. Eu sou funcionário público, eu fui demitido, alguém ocupou minha vaga. Eu voltei ao serviço público pela reintegração, ganhei na justiça ou ganhei numa revisão administrativa. Eu volto ao serviço público e aquele que estava na minha vaga será reconduzido. Se esse que está sendo reconduzido, não houver vaga para ele, ele vai ir para outro cargo, sendo aproveitado, ou será posto em disponibilidade e vai ficar em casa recebendo integralmente. É lógico que ele vai ficar em disponibilidade se for um servidor efetivo. Questão de número 23. Analise a afirmação a seguir. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Pause o vídeo, releia e dê sua resposta. A questão está certo, é o que diz o artigo 29. Observe que nós vimos aqui que neste caso é uma hipótese de recondução, mas a teoria dela, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
Eu era estável, ocupei o cargo de alguém. Este alguém, por algum motivo, voltou para o cargo dele. Eu serei reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. E decorrerá de inabilitação em estágio probatório. Existe essa hipótese. Ou reintegração do anterior ocupante. Foi a questão anterior. Então, existe mais uma hipótese que a gente tem que guardar para a recondução. Como que é essa questão do estágio probatório? Eu sou efetivo, por exemplo, guarda municipal do estado de São Paulo. Sou efetivo, trabalho há 5 anos como guarda municipal. Eu vou e eu passo num concurso para a Polícia Civil do estado de São Paulo. Eu saio, então, eu peço licença daquele serviço para me fazer um estágio probatório na Polícia Civil. Eu não abandonei o cargo, eu pedi licença para um estágio probatório no cargo de Polícia Civil. Neste caso, o que ocorre? Durante aquele estágio probatório, eu sou inabilitado, eu não preencho os requisitos do estágio probatório. Exemplo, a assiduidade, a presteza, a competência para exercer as funções. Neste caso, eu serei inabilitado. Após, então, o final desse estágio probatório, ou durante a fase final, a autoridade administrativa coloca como inabilitado. Faltou responsabilidade, faltou assiduidade. Neste caso, eu perdi aquela chance de trabalhar na Polícia Civil. Eu serei o quê? Reconduzido à minha vaga, ao meu cargo de guarda municipal, neste caso. Isso também é um caso de recondução. Então, nós temos a recondução, neste caso, inabilitação em estágio probatório e ainda a reintegração em ocupante, no caso de ele retornar do reintegrado, voltar ao serviço público, da reintegração. Artigo 24. A vacância, mais um instituto que nós temos que estudar, hein? A vacância do cargo público, segundo a Lei 8.102 de 90, decorrerá exceto de: letra A, exoneração, demissão, falecimento; letra B, promoção, readaptação, aposentadoria; letra E, posse em qualquer outro cargo. Qual é a resposta correta? A alternativa correta é a letra E. Vamos lá, letra A, exoneração. Ocorre o desligamento do serviço público, portanto, ocorre a vacância. A promoção, eu estou num cargo, eu sou promovido para outro. Aquele cargo inicial, ele ficará vago, ocorre a vacância. A readaptação ocorrerá também se eu estou num serviço X, na policial de rua. Eu sou readaptado para serviço administrativo, ocorrerá a vacância naquele serviço de rua. Na aposentadoria, eu deixarei de prestar aquele serviço. Agora, a posse em outro cargo? Não. Tem que ser posse em cargo inacumulável. Neste caso, sim. Se o cargo for inacumulável, haverá a vacância, cargo inacumulável. Este está sim citado na Lei 8.112. Agora, em qualquer outro cargo, não. Por exemplo, eu sou um professor na rede estadual e trabalho de manhã, e na parte da noite eu vou trabalhar na rede federal, na rede estadual. Posso, porque 2 cargos de professores em horário compatível é permitido pela lei essa acumulação. Existem cargos que são permitidos a acumulação, por exemplo, 2 cargos na área de saúde com profissões regulamentadas, 2 cargos de enfermeiro em horários compatíveis. É possível. Mas, por exemplo, cargo de polícia com outro de polícia não pode. Então, não é posse em qualquer outro cargo, não. Tem que ser cargo inacumulável. Ok? Casos de vacância em que o cargo ficará vago: exoneração, demissão, falecimento, promoção, readaptação, aposentadoria ou posse em qualquer outro cargo inacumulável. Questão de 25. Julgue a afirmação a seguir. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório e quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Isso está certo ou está errado? A questão está correta, isso mesmo.
A exoneração não é demissão. Existem esses dois institutos, os dois promovem vacância. A exoneração do cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. No caso de a pedido, eu peço à administração por motivo qualquer. Vou assumir outro serviço ou quero ficar desempregado mesmo. A exoneração de ofício, no interesse da administração, é de ofício, dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Eu não preenchi os requisitos de estágio probatório, assiduidade, responsabilidade, e quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Se a lei dá 15 dias para eu entrar em exercício após a posse, se eu cheguei ao 16º, eu não tomei posse, eu serei exonerado. E a lei 8.112 dá o prazo de 15 dias para eu tomar posse. Então, neste caso, não será demissão, não haverá o procedimento administrativo mais complexo ali para provocar a demissão, porque não será uma penalidade, será exoneração. Artigo 35, olha, a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dá-se-á a juízo da autoridade competente e a pedido do próprio servidor. Eu trouxe aqui o artigo 35, porque existe a exoneração do efetivo, como nós falamos, do cargo efetivo, nós citamos anteriormente, que será pedido ou de ofício. Eu peço, a administração me manda embora. Se for a administração me mandando embora, será porque eu não satisfiz as condições de estágio probatório ou eu esperei tempo demais após tomar posse para entrar em exercício, mais de 15 dias. Aí eu serei exonerado. No cargo de comissão ou de confiança, aqui não, será juízo da autoridade competente porque é exercício regular de um direito, é um exercício discricionário, melhor dizendo, é um exercício discricionário do administrador. E também pode ser pedido, isso é lógico, eu não quero mais exercer esse cargo de confiança, eu peço para ser exonerado. Questão de número 26. É o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, redistribuição, reiteração, retificação, remoção ou remanejamento. Qual é a resposta correta? Se você marcou a letra D de dado, você acertou. Isso é a remoção, deslocamento do servidor. Está na Lei 8.112. A pedido, eu peço para ser removido, ou de ofício, a pedido da administração. No âmbito do mesmo quadro. Não há mudança de quadro, porque se houver mudança de quadro, será promoção, né? Se for para um quadro melhor. Aqui não, é o mesmo quadro. Agora, com ou sem mudança de sede. Não precisa haver a mudança de sede. Precisa haver a mudança se eu mudar o serviço numa mesma sede, também será remoção. Então pode ser uma mudança no serviço e mesmo assim se caracterizará remoção, com ou sem. Isso aqui na prova parece errado. Quando a gente lê isso, não, com ou sem mudança, parece errado. Então guarde isso, com ou sem mudança. O caso de remoção, com ou sem mudança de sede. Continuando. 27. Vou ler, o texto é um pouquinho longo, você vai ler todas as alternativas e a gente volta comentando. Já pausou o vídeo? Já respondeu? Então vamos lá. Acerca da remoção prevista na Lei 8.112 de 90, marque a alternativa incorreta. E a alternativa é a letra B. Vamos à letra A. A remoção poderá ser feita de ofício no interesse da administração. Perfeito. A remoção pode ser sim de ofício. O administrador preferiu que eu fizesse um outro tipo de serviço, na sede ou fora dela, pode ser. Letra C. A remoção poderá ser a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, acompanhar cônjuge ou companheiro, também um servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui
Este aqui é o caso mais importante, mais complexo para a gente estudar. A remoção pode ser a pedido. Eu peço para quê? Para acompanhar o cônjuge. A minha esposa, eu fui removido e fixei uma nova sede. A minha esposa pede essa remoção para acompanhar. Ela é funcionária pública também. Ela também é funcionária pública como eu. Ela pede a remoção para acompanhar servidor civil, militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. O primeiro deslocamento tem que ser por interesse da administração. O primeiro deslocamento, o deslocamento meu, foi de ofício. A União me separou, me mandou para uma sede diferente e para eu exercer uma função importante lá. A minha esposa solicita uma remoção para me acompanhar. Isso será, sim, será dado, cônjuge ou companheiro. Então será dado ao cônjuge ou ao companheiro para acompanhar o serviço público. E neste caso é independente do interesse da administração. Isso sendo interesse para a administração ou não, a União me separou, a administração me separou, que se dane, ela vai ter que me unir de novo. É isso que está dizendo aqui essa letra C. E a D? A remoção poderá ser a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação de junta médica. Este caso aqui é necessário a comprovação de junta médica. Eu tenho um parente que está em condições de saúde precárias e eu moro no interior e somente na capital é que existe um tratamento para ele. Ele tem que fazer um tratamento lá na capital. Diariamente ele tem que comparecer ao serviço de saúde ou periodicamente. Então ele tem que mudar para lá. Ou ele já mudou. Então eu vou pedir a remoção, independente do interesse da administração ou não. Eu terei direito a essa remoção para acompanhar este meu parente, que seja servidor, cônjuge, companheiro, desde que viva às minhas expensas e conste do meu assentamento funcional. Lá na minha pasta está lá. Ele é meu dependente. Portanto, eu vou conseguir essa remoção. Na realidade, nesse caso, quem precisa ser servidor serei somente eu. Eu vou acompanhar um parente. Esse meu parente não precisa ser servidor. Mas pode ser também pela minha própria saúde, por motivo de saúde do servidor. Então pode ser também para cuidar da minha saúde. Eu sou um servidor e aqui onde eu trabalho no interior, como servidor federal, na Universidade Federal aqui, como administrativo, não tem esse serviço. Agora na capital tem uma universidade também federal, que lá eu posso prestar o mesmo serviço e lá tem o serviço de saúde que eu preciso. Então pode haver a remoção. Agora a letra B. A remoção poderá ser a pedido a critério da administração, desde que o servidor tenha prestado no mínimo 2 anos de exercício. Não, isso não. A remoção poderá ser a pedido a critério da administração, sim. E não tem essa... Para ficar certo, nós temos que tirar isso aqui. Isso aqui faz a questão ficar errada. Agora está certo. A remoção poderá ser a pedido a critério da administração. Ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 28. A remoção do servidor estável poderá ocorrer a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Isso está certo ou errado? Pause o vídeo, releia e responda. Já respondeu? Então vamos entender isso aí. A questão está certa, é isso mesmo. A remoção do servidor estável, o efetivo que já tem estabilidade, poderá ocorrer a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração. A administração querendo ou não, em virtude de que processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas.
Guarde essas informações, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que ele seja lotado. Isso quer dizer o seguinte: nessa hipótese, ocorre muito em concursos, há concursos públicos e existe concursos públicos para X vagas. Então ocorre que geralmente há números de candidatos superiores, que preenche o número total de vagas. Então o que ocorre? Aqueles que estão lotados, eles entram com um pedido de remoção. Então abre aquele edital de remoção e vai se alternando entre os aprovados e aqueles que vão ser removidos e vão ocupar as vagas. Cada órgão, cada entidade tem o seu procedimento, por isso não cai. Você não encontra muitos manuais, nem professores explicando direito administrativo, explicando essa letra C aqui, essa terceira hipótese de remoção. O melhor mesmo é saber memorizar, é decoreba mesmo. Então, saber que o servidor a remoção poderá ocorrer a pedido, independente do interesse da administração, em concurso em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese de que o número de interessados for superior ao número de vagas. Só que de acordo com as normas de cada órgão. Então isso pode ocorrer, pode não ocorrer, mas está previsto na lei. Então, se por exemplo a SEDES, Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, a SEDES foi o seguinte: antes do pessoal de 2013 tomar posse, aqueles que estão fora da sua sede, quiser entrar com o pedido de remoção, então faça o edital de remoção e eles vão ocupar as vagas. Então, continuando, questão de número 29. Julgue a afirmação a seguir. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vaga no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade de poder distinto. Isso está certo ou está errado? Já respondeu? A questão está erradíssima. Não é poder distinto. Redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo ocupado ou vaga no âmbito do quadro pessoal para outro órgão de mesmo poder. Tem que ser do mesmo poder. Se é no executivo, poder executivo. Se é no legislativo, é dentro do legislativo. Se for para outro poder, não será redistribuição, com prévia apreciação do órgão central, SIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, Sistema de Pessoal Civil. Observados os seguintes preceitos. Primeiro caso, interesse da administração. Para que haja redistribuição, a administração tem que querer equivalência de vencimentos. Não posso ser redistribuído para ganhar menos ou muito menos do que eu ganhava. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Tem que ser cargo de mesma natureza. Eu dei um exemplo uma vez da faxineira, lá do auxiliar administrativo, que foi redistribuída para depois trabalhar na faxina. Então, tem que ser de mesma natureza. É lógico que a gente não vai menosprezar esse trabalho tão essencial, mas não é de mesma natureza. Vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Não se vai redistribuir um funcionário que trabalha abrindo e fechando porta, ele não será redistribuído para uma função complexa, de trabalhar com dados, com coisas, assuntos mais complexos. 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Um cargo que exige curso superior, um funcionário que tem ensino médio não pode ser retribuído para ele. E o 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou da entidade. Neste caso do inciso 6 aqui, nós temos o seguinte: é retirado um cargo de uma esfera administrativa e é levado para outra que as finalidades não condizem com aquele cargo. Então, isso não pode acontecer. O que é mais importante guardar disso tudo? De todos esses aqui, pessoal, pouco provável de cair em prova. Pode cair? Pode, mas pouco provável. O que é muito provável? É o conceito de redistribuição. A redistribuição não é o deslocamento do servidor, é o deslocamento do cargo, não é o servidor. É lógico que com o cargo irá um servidor também, mas a regra é o cargo, porque ele pode estar ocupado ou ele pode estar vago. Então, o que será redistribuído?
Eu vou retirar um cargo, uma vaga aqui deste serviço e levar para outro. Isso é redistribuição, é o deslocamento do cargo. Falou em cargo, redistribuição do cargo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, um cargo de um órgão, de um quadro de pessoal geral para outro órgão ou entidade do mesmo poder. De um para outro órgão, ok? Então, vamos lá. Próxima questão. Para fechar esse vídeo, os servidores investidos de qualquer cargo na administração pública federal terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Isso está certo ou errado? Já respondeu? A questão está errada. Por quê? Veja o que diz o artigo 38 aqui. Texto um pouco longo, nós vamos ler somente o mais importante. Primeiramente, vamos entender o que a questão pedia. Olha, os servidores investidos de qualquer cargo na administração pública federal. Eu disse qualquer cargo na administração pública federal. O artigo 38, de cara, já nos mostra que está errado. Os servidores investidos em cargos de função de direção ou chefia ou cargos de natureza especial. Então não é aquele cargo efetivo comum. É o cargo de direção, chefia ou natureza especial. Estes, sim, terão substitutos indicados no regimento interno, ou no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade. Até aí tudo bem. Se não estiver no regimento interno, o dirigente pode previamente esclarecer que deve haver esse substituto, deve prever e prover esse substituto. Olha o parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular ou na vacância do cargo. Esse substituto vai ocupar a vaga, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período. Ele vai optar por qual? Pelaquela que pagar mais, pelaquela que pagar mais. E o parágrafo 2º diz que o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Sintetizando, o que acontece? Existe o substituto, a substituição. O substituto ele é para cargo de direção ou cargo de natureza especial. E já esses servidores serão substitutos já pré-inscritos no regimento interno ou previamente designados pelo dirigente máximo ou órgão da entidade, se não estiver preenchido no papel, no estatuto. No afastamento ou impedimento de um desses que exercem cargo, o substituto automaticamente vai assumir o cargo, no caso de afastamentos ou impedimentos legais. E se for por mais de 30 dias consecutivos, será pago proporcionalmente. Pode cumular, será pago nos dias de efetiva substituição que excederem o referido período de 30 dias. Então é isso que está dizendo. O artigo 39, o disposto no artigo anterior, aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Isso acredito que não cai em prova, mas se cair, pense o seguinte. Assim como eu disse que memorize a frase reversão da aposentadoria, você nunca mais vai esquecer que reversão é para aposentadoria. Você memoriza aqui, assessoria cabe substituição. Assessoria cabe substituição. De qualquer modo que cair na prova, saiba que unidades administrativas organizadas em assessoria, para elas também cabe a substituição dos seus cargos de natureza especial ou ainda direção, chefia. Ok? Terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado. Valeu!